Estamos aqui para mais um episódio da série Saldo Extra. E nesta série eu quero falar com você como evitar a dívida, como não entrar em dívidas. Eu já tenho um episódio em que eu tento ensinar como sair da dívida. Agora, eu sempre costumo dizer que sair da dívida é mais difícil. O mais fácil é evitar a dívida. E para evitar a dívida, o que você precisa? Você precisa ter o segredo do sucesso financeiro. E o primeiro segredo para o sucesso financeiro é você colocar Deus como prioridade na sua vida. Você conhece esse texto bíblico: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. Provérbios 3:9. Você é um filho de Deus e, como filho de Deus, você compartilha das ideias, dos planos de Deus, dos pensamentos de Cristo. E Cristo disse assim: meu reino não é deste mundo. Então, você, para ter o segredo, para saber como se dar bem financeiramente, como evitar dívida, como realizar sonhos, você precisa ter uma base para pautar a sua vida. E essa base é entender que nós não somos desse mundo, nós não estamos aqui para enriquecer e terminar nossa vida só neste mundo. Nós não estamos aqui para tudo que nós fazemos, planejamos, nos esforçamos, vai se resumir a essa vida? Não pode ser assim. Então, faça da sua vida uma vida que pertença a Deus. Entendeu? Deus é a prioridade. Coloque Deus como a prioridade na sua vida. Coloque o reino de Deus como a prioridade na sua vida. Como que eu coloco o reino de Deus como prioridade na minha vida? Ora, quando eu me planejo evitar dívidas, melhor dizendo, quando eu planejo isso, eu já estou começando a colocar Deus em primeiro plano. Por quê? Porque a Bíblia ensina que nós não devemos estar em dívida com ninguém. Ok? E segundo, quando eu coloco Deus em primeiro lugar, tudo que eu for comprar, adquirir, investir, eu vou estar fazendo dentro de um patamar em que eu honre a Deus, eu respeite o meu semelhante, eu cuide da minha família, né? Então esse é um outro segredo. Você precisa ter Deus em primeiro lugar para pautar os seus sonhos, seus planos, suas ações, o caminho que você vai tomar. Uma outra coisa, se você coloca Deus em primeiro lugar, você também vai se interessar pelo reino de Deus, pela casa de Deus, a igreja. Você vai se interessar em ser um fiel dizimista, porque você sabe que você não está vivendo para esse mundo, você está vivendo para Deus. E ser um fiel dizimista é, no mínimo, o reconhecimento de alguém que realmente pode dizer como Jesus disse, né? Busco em primeiro lugar o reino de Deus. Outra coisa que um filho de Deus faz quando ele prioriza Deus em primeiro lugar. Ele gosta da igreja, ele gosta de participar da igreja, ele gosta de investir na sua igreja. Então, ele é um ofertante. Ele todo mês, além de ser um dizimista, ele é um ofertante. Ele não vai dar oferta para a sua igreja só quando sobrar. Não, ele está interessado no reino, ele tem Deus como base, ele quer ir para o céu, ele quer ver esse reino de Deus ser pregado, esse evangelho do reino de Deus ser pregado em todo mundo, porque Jesus diz que quando isso acontecer, virá o fim. E eu estou interessado que isso aconteça. Você também está interessado, não é verdade? Então, quando você está interessado, você vai investir na igreja, você vai ser fiel dizimista, vai dar oferta, vai participar. E sabe, isso vai além. Você também vai fazer o seguinte: você vai comprar uma Bíblia para você ler, você vai ter Bíblia, vai investir na sua Bíblia, vai comprar uma lição da escola sabatina, vai comprar meditação, você vai conversar, investir na sua vida espiritual. E isso tudo está envolvido na vida daquele que prioriza o reino de Deus, ok? Quando você tem essa base, aí você vai para os conselhos da Bíblia, você vai para os conselhos de pessoas sábias de como se faz para realmente ter sucesso, controle da vida financeira. Então vamos lá. Eu quero, neste episódio do Saldo Extra, eu quero dar 3 dicas agora
de como controlar as finanças, ok? Esses 3 segredos ou dicas, eles são baseados assim, na experiência de muita gente que faz e dá certo. Não estou aqui dizendo que eu sei o melhor segredo, o único, ou melhor que qualquer um, não. Isso aqui funciona. Se você experimentar, vai dar certo. Então, o que você pode fazer agora aí onde você estiver assistindo? Anota na sua revista do Saldo Extra, que você deve já ter recebido do seu pastor, que a Associação Sul Paranaense preparou com muito carinho, material de qualidade para você poder anotar, ok? Então, olha só, primeiro segredo, primeira dica para a coisa funcionar quando se trata de finanças. Não gaste o seu dinheiro antes de receber. Quando você cuida do dinheiro, é você que diz quando ele será gasto. Agora, se você recebe o seu dinheiro só para pagar as contas e dívidas, então você não cuida do seu dinheiro, é ele que está cuidando de você. Então, primeira coisa, não gaste o seu dinheiro antes de receber. Segunda coisa, não gaste tudo que você recebe. Você não pode viver uma vida assim, olha, eu não devo nada a ninguém, eu pago todo mês minhas contas, não devo nada para ninguém, mas também não sobra nada. Ainda não é o ideal. Então, olha, primeira coisa, vou repetir para ficar bem gravado, não gaste o dinheiro antes de receber. Segunda coisa, não gaste tudo que você recebe. Por quê? Aí vem a terceira coisa. Você tem que ter uma reserva. Entendeu? Não gasta antes de receber, não gasta tudo que você recebe e tenha uma reserva. Esses são os pilares para uma vida financeira controlada. Esses são os pilares para você dali, então, impulsionar sua vida para realizar sonhos, ok? Para realizar, por exemplo, o sonho de ter uma casa, ou para realizar o sonho de fazer uma viagem com sua família, com sua esposa e seus filhos, para um lugar bem legal. Então você tem que ter uma base para dali você se impulsionar. Dá para eu fazer. Como? Vou repetir para ficar para sempre gravado. Não gaste o seu dinheiro antes de receber. Não vai fazendo dívidas para quando chegar seu salário você ser um mero pagador de dívida. Não. Não gaste antes de receber. Não gaste tudo o que receber e tenha uma reserva. E eu queria deixar alguns pensamentos da escritora Ellen White que tratam desse tema, sobre não gastar o dinheiro antes de receber. Olha o que ela diz: gastar e usar o dinheiro para qualquer fim, antes que o mesmo seja ganho, isso é um laço. Um laço é uma armadilha, tá? Então isso é um laço. Esteja determinado a nunca mais tornar a incorrer em dívidas. Negai-vos antes 1000 coisas do que incorrer em dívida. Ok? Então, olha só. Quando você gasta o seu dinheiro antes de receber ele, você está entrando numa armadilha. Essa é a fonte, ou melhor, essa é a porta para entrar em dívida. Então, para você não entrar em dívida, você recebe o seu dinheiro. Você é senhor do seu dinheiro. Você, de fato, controla o seu dinheiro. Quando você está com o seu dinheiro, aí você escolhe: eu vou comprar ou eu não vou comprar? Eu vou gastar ou eu não vou gastar? É assim que você faz. Então, veja, num outro episódio eu já disse que a nossa população brasileira, em média, está hoje assim, dependendo do estado, dos nossos estados, né, dependendo até às vezes da capital, do interior, de 6 a 7 pessoas em cada 10 brasileiros têm dívidas. Inclusive no Paraná, a estatística é de que 9 em cada 10 paranaenses têm dívidas. Isso tem a ver com o consumo descontrolado. Então, para você ter consumo controlado, para você realizar sonhos duradouros, né? O que são sonhos duradouros? São coisas que satisfazem, mas não só naquele momento. São coisas que dão real satisfação, elas são prolongadas. Para isso acontecer,
Primeira dica, não gaste o seu dinheiro antes de receber, ok? Vamos lá, segunda dívida. Segunda dica, melhor dizendo, né? Não segunda dica. Segunda dica, quero reforçar e ler mais um texto de Ellen White. Muitíssimos não se educaram de modo a poderem conservar os seus gastos dentro do limite. Qual o limite? O limite das suas entradas. Seja um empregado, seja um autônomo, seja um empresário, né? Muitos não se educam em como fazer para suas despesas ficarem dentro da receita. Não aprenderam a se adaptar às circunstâncias, ok? E vez após vez, tomam emprestado, ficando sobrecarregados de dívidas e, consequentemente, desanimados. E aqui eu queria falar uma coisa para você. O objetivo dessa série Saldo Extra é justamente fazer com que você tenha paz e não fique desanimado. A pessoa que tem dívida, ela não tem ânimo, ela se sente para baixo, depressiva, ela não se sente assim com autoestima valorizada. Então, o que nós queremos com este material em vídeo e este material na revista Saldo Extra que está nas suas mãos, o que nós queremos é oferecer para você meios de ter paz, de ter vida em abundância, ok? E de priorizar o reino de Deus, tá? Então, olha só, algumas coisas desse texto que eu acabei de apresentar para você. Primeiro, se educar a permanecer dentro ali dos seus limites. Então, você precisa aprender o seguinte, você precisa primeiro receber o seu salário, a sua renda, ok? Estou com ela, eu tenho que ter um plano. Esse plano é o que nós chamamos de orçamento. Você vai fazer um orçamento. Olha, quanto que eu posso gastar com todos os itens da minha vida? E aqui eu quero lembrar o que eu já disse num outro episódio. Quais são os tipos de gastos que existem na sua vida? Existem 3 categorias de gasto. O primeiro são os gastos essenciais, ok? São indispensáveis. Casa, pode ser casa própria, pode ser um financiamento da casa própria, pode ser o aluguel, ok? Isso é essencial. Energia elétrica, luz, ok? O que são os gastos necessários? É o segundo tipo. Então, essenciais, necessários. Vamos lá? Necessários são aqueles que eu preciso deles, mas eu consigo gerenciá-los e posso até diminuí-los. Então, tenho alguns gastos. Roupa, a própria alimentação, dá para eu organizar, ok? Você quer ver uma outra dica que eu já disse em um outro episódio? A esposa, a mulher tem que ir no salão, tem que fazer unha, fazer cabelo. Isso aí é um gasto que é necessário. Não diz que é supérfluo, que eu já disse outra vez. Você pode ter problema, ok? Você diz que isso é supérfluo, que sua esposa, por exemplo, você que é casado, não precisa, você vai ter dor de cabeça em casa, tá? Mas ele é necessário, mas como ele não é o essencial, o necessário você pode administrar, pode fracionar, pode diminuir, pode alongar, porque ele dá para ser administrável. E você tem aquele outro tipo de gasto, que é desnecessário ou supérfluo. Dá para eu viver sem ele. Aquelas idas no restaurante, né? Comprar algumas coisas a todo momento, aquilo ali dá para se administrar, né? Então, você tem gastos essenciais, necessários e desnecessários ou supérfluos. Então, o que você tem que fazer? Recebi o dinheiro, primeira dica, recebo o dinheiro primeiro e faço agora um orçamento. Separo todas as despesas da casa, da minha vida pessoal, em gastos essenciais, necessários e supérfluos. E aí eu tenho que aprender, como eu disse, a me educar, a ficar dentro dos meus limites, o limite da minha entrada. Você vai pegar os 3 tipos de gasto e vai começar a dizer, olha, eu posso gastar um aluguel até tanto, minha energia elétrica tem que ficar nessa faixa, a alimentação aqui em casa ou na minha vida, se eu sou solteiro, se eu sou um jovem, então eu não tenho ainda uma casa para cuidar, é até aqui que vai ficar. Roupas eu posso gastar até tanto, celular e por aí você vai pegando todas as despesas e aí você faz esta regra, coloque elas dentro dos seus limites, ok? Dentro dos seus limites.
Você precisa, como diz o texto aqui, aprender a se adaptar. Se adaptar é o seguinte, como diz no popular no Brasil, eu não levo a mão aonde eu não alcanço. Eu não fico olhando para a grama do vizinho que é mais verde. Não, eu me adapto às circunstâncias, ok? Eu vou até onde eu posso, ok? E, preparando já para a terceira dica, quando eu faço esse orçamento, para ele ficar dentro dos limites, tem que sobrar recursos para ir para o terceiro item, que é ter uma reserva. Você tem que colocar a poupança, conhecida no Brasil, né? Poupança, poupar, como reserva também, né? O nome correto é reserva. Você tem que colocar isso como sendo igual uma despesa. Coloque isso, isso é uma despesa essencial, ok? A reserva tem que ser uma despesa essencial. Não é assim, quando sobrar eu vou poder. Não, não é assim. Você tem que mudar a sua cabeça, virar a chave e entender o seguinte, a reserva, ela só não existe porque nós não a colocamos na categoria do essencial. A gente coloca assim lá no desnecessário, quando eu puder. É por isso que eu não tenho reserva, é por isso que você pode não ter reserva. É quando eu não coloco a reserva no lugar certo. Lembra que eu falei? 3 categorias de despesa na sua vida? Essencial, necessário e supérfluo. A reserva tem que entrar aqui, ó, no essencial. Toda semana, diz a mesma escritora, Amy White, toda semana você pode e deve, por poupar, né, como nós chamamos, colocar num lugar seguro uma pequena quantia e não deve ser tocado, a não ser em caso de uma enfermidade, ok? Como? Com economia pode-se fazer alguma coisa para render, né? Ok? Tá bom? Então dá para fazer e toda pessoa tem que fazer isso. Por que que José, na Bíblia, José conseguiu salvar o Egito? Porque ele poupou, durante os 7 anos de fartura, José poupou 20% de toda a produção do país e aquilo foi suficiente para sustentar o país na época da crise. Crise, lembra que nós estamos falando muito de crise? Na crise, muitos ficaram desempregados. Quem teve ou quem tinha reserva suportou melhor a crise. Entendeu por que precisa de reserva? Tá? Agora, eu quero avançar. O segredo, talvez assim, que não pode ficar para baixo, ele tem que ser o quase que o mais importante, é o seguinte, tem gente que faz isso, faz orçamento, separa as despesas, mas depois eles não anotam o que gasta. Olha só, você precisa aprender, como diz esse texto da escritora Ellen White, que é indispensável, tá? É indispensável anotar as despesas. Você tem que se educar. Todos devem aprender a tomar notas das suas despesas. Alguns o negligenciam como não sendo coisa essencial. É um erro, porém. Todas as despesas devem ser anotadas com exatidão. Você pode fazer isso no celular, você pode fazer isso numa planilha, no computador, ou você pode fazer isso no papel, num caderninho. Não há nenhum problema. Escolha aquele método que vai dar certo. Não fica tentando, sabe, um método muito mirabolante, muito moderno, que não funciona, tá? Que não funciona para você. Escolha aquele que funciona. Se é o caderninho no bolso, anota. Feito isso, você vai evitar as dívidas, sabe? Evitar as dívidas. Eu queria deixar 2 pensamentos. O primeiro pensamento, você deve aprender a ganhar seu próprio sustento. As igrejas devem entender que mais do que só dar alimentos para quem precisa, nós temos que ensinar as pessoas a ganhar seu sustento. Olha esse texto de Ellen White. Os que estão se esforçando para reformar-se devem ser ajudados a obter emprego. Ninguém que tenha condição de trabalhar deve ser ensinado a ficar esperando alimento, roupa de graça, por amor a essas pessoas que têm necessidades e que vão na assistência social da sua igreja, por amor a elas. E também dos demais, nós devemos planejar um meio para ajudá-los a produzir o suficiente para receber. Anime todo o esforço para que a pessoa possa desejar ter para manutenção própria. Isso vai fortalecer o respeito a si mesmo e uma nobre independência. E, aliás, o outro texto é esse que está aí,
Há um tipo de independência, diz Ellen White, digno de louvor. É desejar levar a própria carga e não comer o pão da dependência. Isso é correto. Queridos, nós precisamos aprender a cuidar das finanças, para não ficar dependendo dos outros, para não desanimar na fé, para não entrar em dívidas e para poder realmente ter uma vida em abundância. E é esse o nosso desejo, que Deus te abençoe.